bem com vocês? Eu sou a professora Laís Duarte e vamos aí para mais uma aula. Hoje vamos focar em plano inclinado e elevador, beleza? Vamos que vamos. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Eu tenho aqui um plano inclinado, né? A superfície ela não está horizontal nem está vertical, ela está inclinada. E ela está inclinada segundo o ângulo θ. Qual que é o objetivo do estudo do plano inclinado? Analisar as forças que eu vou ter agindo nesse bloco ou nesse corpo que estiver sobre o plano inclinado e com isso a aceleração que esse corpo pode ou não ter, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aí vai ser anotar quais as forças que eu tenho agindo nesse bloco. Então, vou anotar aqui. Para baixo, eu tenho a força peso, né? A força peso sempre atua para baixo, no sentido do centro da Terra. Perpendicular, eu tenho a força normal. A normal, ela é sempre perpendicular. Ou seja, aqui não está muito perpendicular não, né? Mais para cá. Então, perpendicular, eu tenho a força normal. O que é perpendicular? É quando se faz 90 graus com a superfície. É uma força perpendicular, ela faz o quê? 90 graus com a minha superfície, né? Eu tenho mais alguma força aqui agindo? Tenho. O sentido do movimento é descendo. Então, eu vou ter uma força de atrito nesse sentido, né? A força de atrito, ele vai agir nesse sentido. Em qual sentido? No sentido de que? De ser o quê? Oposto ao movimento. A força de atrito, ela sempre se opõe ao movimento. Agora, vamos analisar em quais eixos estão essas forças. Então, eu passo aqui um eixo Y e um eixo X. Né? Então, eu tenho um eixo Y e um eixo X. Olha como é que esse X terminou. Um eixo X. O que vai acontecer? A minha FAT, força de atrito, ela vai estar perfeitamente nesse X. A minha normal, perfeitamente nesse Y. E a força peso, aí totalmente aleatório, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos precisar decompor essa força P, a força peso, em uma força em X e uma força em Y, né? Então, essa peso, ela vai ser substituída por uma força PY aqui e por uma força PX aqui, ok? Tá, e essas forças PX e PY, elas vão ser obtidas a partir da força peso original e também vão ter a ver com o meu ângulo de inclinação. Por quê? Por semelhança de triângulo, esse θ vem para cá, né? Então, deixa eu ampliar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, a PX, a PY, e para cá eu tenho a PX. E essa daqui é a minha força peso. E aqui está o meu ângulo θ, beleza? A força peso, ela vai ser substituída por essa PX e por essa PY, ok? Mas, qual vai ser a relação de PX e PY? Olha só, o ângulo tá aqui. O P tá cansado, coitado, ele tá com sono. Então, ele deita sobre o ângulo. Então, o meu PY é igual o P com sono, ou seja, P cosseno de θ. E quem é o meu PX? O meu PX, em contrapartida, vai ser o P seno θ, beleza? Agora, vamos desenhar aqui de novo e vamos analisar as forças resultantes que eu tenho nesse bloco. Então, eu tô aqui com o meu bloco, tá muito inclinado. Eu tô aqui com o meu bloco, né? Sobre ele, eu vou ter agindo uma PY, né? Vou ter agindo aqui uma PY, né?
vou ter uma normal e vou ter uma força de atrito. A PY está meio torta aqui. Então, a PY, a força de atrito, a normal. E para o lado de cá, uma PX. O que vai acontecer? Eu não tenho movimento na direção desse eixo. Então, quer dizer que o PY cancela com a normal, porque força resultante é igual massa vezes aceleração. Se eu não tenho aceleração nessa direção, o que vai acontecer? Quer dizer que eu não vou ter uma força resultante. A força resultante é igual a zero. Então, vai sobrar aí a PX e a força de atrito. A direção do movimento é descendo, né? Então, supõe-se que a PX vai ganhar da força de atrito, né? Então, eu vou fazer aí, para achar a força resultante, vou fazer PX menos FAT vai ser igual à minha força resultante. Só que lá da segunda lei de Newton, a gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Então, eu vou ter que PX menos força de atrito vai ser igual a massa vezes a aceleração, beleza? Então, PX menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é PX? PX é P seno. Então, eu vou ter que PX é P seno de θ menos a FAT é igual a massa vezes a aceleração. Mas quem é FAT? FAT é o quê? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Como a gente está pensando nesse bloco se movendo, vamos usar o coeficiente de atrito cinético, né, relacionado ao movimento. Então, eu vou ter que P seno θ menos μe cinético, né, coeficiente de atrito μc, coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, é igual a massa vezes a aceleração. A gente viu que a PY cancela com a normal. Então, o valor da normal é o valor de PY. Então, eu vou ter que P seno θ menos μc vezes quem? Vezes a PY, que é o P com sono, tadinho, deita sobre o ângulo. Então, a P cosseno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Mas o que é P? P é a massa do bloco vezes G, a aceleração da gravidade. Então, eu tenho que mg seno θ menos μc vezes peso de novo, mg cosseno θ, é igual a massa vezes aceleração. Então, olha só, a massa vai aparecer em todos. Então, eu poderia colocar a massa em evidência e cortar aqui. Como aparece em todos os termos, eu consigo cortar essa massa. Então, eu vou ter que a aceleração do meu bloco, ela vai ser igual o g seno θ menos o coeficiente de atrito cinético vezes o g vezes o cosseno de θ. Ou seja, a aceleração do meu bloco, ela não depende da massa do meu bloco, né? Ela vai depender do seno e do cosseno de θ e da minha aceleração da gravidade g, beleza? Então, isso aí é o nosso plano inclinado, beleza? Então, agora vamos falar dos casos do elevador. Antes de falar dos casos do elevador, é importante a gente ressaltar o seguinte, que a balança ela vai marcar o quê? Baseado na normal. Então, a balança ela faz a marcação dela baseada na normal. Então, por exemplo, se você subir na balança aqui na Terra, e se você subir na balança, por exemplo, descendo ou subindo um elevador acelerado, a massa que você vai obter, né? Porque eles abatem o peso, a massa que você vai obter vai ser o quê? Diferente. Por quê? Porque a balança ela se baseia na normal, ok?
Então, o que vai acontecer? Vamos analisar o caso do elevador. Lembrando, pessoal, que peso é diferente de massa. Então, quando a gente fala em peso, nós estamos falando de uma força. A força peso, beleza? E ela é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se você fala, meu peso é 60 quilos, você está errado. Sua massa é 60 quilos. Seu peso é aproximadamente 60 vezes 10, que dá 600 newtons. Beleza? Então, vamos ver os casos do elevador. Se eu colocasse uma balança aqui no elevador, que essa balança me desse o peso mesmo, não a massa, o que ia acontecer? Se eu tivesse subindo ou descendo com a velocidade constante, a balança ia ter a mesma medida do meu peso normal, né? Então, isso significa que o meu peso, ele é igual à força normal, né? A mesma força que eu faço no solo, força peso normal, vai ser igual o valor da minha força normal, que é aquela força para que o corpo ele não afunde no solo. Porém, se eu estiver subindo acelerado ou descendo freando, o que vai acontecer? A força que o chão do elevador vai precisar fazer para que você não afunde nesse chão vai ser maior do que o seu peso. Então, nesse caso, o que eu vou ter? Eu vou ter o peso menor do que a normal. Então, a normal, ela é maior do que o peso. O elevador, ele vai precisar fazer mais força para você não afundar na superfície do que o seu peso normal, massa vezes aceleração da gravidade. Lembra que é o oposto. Se você lembrar de olha só, subindo acelerado. Se você lembrar que subindo acelerado gasta mais força para te manter ali, e lembrar que nesse caso a normal é maior, o outro é só inverter. Ó, subindo acelerado, descendo freando. Agora, se estava subindo acelerado, coloca o quê? Subindo freando, descendo acelerado. Então, exatamente o oposto. Nesse caso, quando você está subindo freando ou descendo acelerado, aproxima-se de um caso, fica um pouco mais parecido com um caso de queda livre. Você já desceu naquele brinquedo, seja numa montanha-russa, seja naquele brinquedo que te solta lá de cima. O que você observa como você está descendo aquele ponto mais alto da montanha-russa? Você vai ter a percepção parecendo que você está quase flutuando, né? Você tem essa impressão. Por que isso está acontecendo? Porque a sua normal, a força que está sendo necessária para te manter ali, para você não afundar naquela cadeira, ela está sendo menor do que o seu peso, né? Então, nesse caso, quando eu subo freando ou eu desço acelerado, a superfície ela precisa fazer uma força menor para sustentar o corpo, né? É aquele exemplo de queda livre, né? Ou então, não queda livre, né? Aquele exemplo da montanha-russa, quando você está descendo muito rápido e você tem essa sensação de estar quase flutuando. Então, você vai precisar de uma força normal menor para te sustentar. Então, nesse caso, o peso ele vai ser maior do que a normal, beleza? Então, a gente vai ter esses 3 casos aí do elevador. Muito obrigada pela atenção de vocês. Grande abraço, até a próxima.